Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jean Ribeiro e sobre a orientação da professora Valgna Santos, hoje a aula vai ser sobre mudanças climáticas e os efeitos das radiações, certo? Vamos lá. Bom, gente, vamos falar um pouco sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global. Primeiramente, a gente começa falando sobre o efeito estufa, que é um fenômeno natural, certo? E que ao longo dos anos ele vem aumentando as consequências desse efeito devido a um aumento do aquecimento global. E o que seria esse aquecimento global? Seria o aumento da capacidade atmosférica de reter o calor, deixando as temperaturas mais altas. E com o aumento das atividades humanas, a exemplo de o aumento da industrialização, aumento do desmatamento e queimadas, a queima de combustíveis fósseis principalmente e as mudanças no uso da terra, todas essas atividades humanas, elas são prejudiciais e aumentam muito o efeito estufa e esse aquecimento global. Consequentemente, dando origem a essas mudanças climáticas. E com o aumento gradativo dessa temperatura global ao longo de 150 anos, a gente vem sentindo cada vez mais os efeitos dessas mudanças climáticas. Então, quais seriam essas mudanças climáticas? As principais que a gente vai estar elencando aqui são o aumento da incidência da ocorrência de eventos climáticos extremos, como ciclones, furacões, a elevação do nível do mar, devido ao quê? A perda da cobertura do gelo e do derretimento das calotas polares, as alterações na disponibilidade de recursos hídricos, pela evapotranspiração, mudança nos ecossistemas que colocam em risco a sobrevivência de várias espécies do nosso planeta, o processo de desertificação ele é intensificado, a interferência na agricultura mudando a produtividade, em algumas áreas os efeitos eles são benéficos, pelo aumento da temperatura, mas em outras áreas não é tanto assim, diminuindo a produtividade, e os impactos na saúde e bem-estar da população humana. Mas aí você me pergunta, como a gente pode reverter esse processo? Bom, algumas ações elas são importantes e podem estar revertendo isso de forma gradativa, mas que seria algo importante para a natureza, como o reflorestamento, que vai fazer esse sequestro de carbono, vai tirar a quantidade de CO2 que tem na atmosfera, que é prejudicial e aumenta esse efeito estufa, esse aquecimento global. Ele vai sequestrar esse carbono e vai devolver para a natureza água e oxigênio, principalmente, certo? A utilização de fontes renováveis de energia, como a energia solar, energia eólica, biomassa, entre outras energias. Promover tecnologias e incentivos para a produção de veículos mais eficientes e menos poluentes. Isso é uma indústria que vem crescendo ao longo dos anos, dos veículos que são híbridos ou até mesmo elétricos, certo? Como a gente pode ver, a Tesla é uma dessas empresas que vem investindo muito nesse tipo de transporte. A promoção de reutilização, coleta seletiva e reciclagem de materiais, essa ação é muito importante porque a gente evita com que a gente tire mais material da natureza. Então a gente reaproveitando, a gente deixa a natureza em paz e reaproveita aqueles materiais que a gente já está em uso. Promover a restauração florestal, como está lá em cima a questão do reflorestamento. Promover o estabelecimento de sistemas agroflorestais, que está diretamente ligado com a criação, implementação e o manejo de unidades de conservação, para justamente fazer uma conservação das espécies nativas, dos leitos dos rios e principalmente das espécies que vivem ali naquela região. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de radiações. E o que seria a radioatividade, a radiação? A radioatividade ela existe em átomos que ocorrem na natureza ou ela pode ser produzida artificialmente. E essa radiação ela pode ser emitida pelo Sol, os raios solares, pelos átomos quando eles sofrem bombardeamento de partículas,
ou pela produção de radiofármacos, ou seja, de produtos radioativos que são usados em medicina nuclear, para o diagnóstico ou para fins terapêuticos, certo? Como na radioterapia no tratamento do câncer. Então a gente tem essa tabelinha aí abaixo que ela vai explicar mais ou menos como é que funciona essa radiação. Do lado direito, nós temos a radiação ionizante, que ela é muito prejudicial para a nossa saúde, né? Quando ela entra em contato com o nosso organismo. Que a exemplo nós temos, da direita para a esquerda, os raios gama, os raios X e os raios ultravioletas. Todos esses raios, eles são emitidos pelo Sol, gente. O que nos protege é justamente a camada de ozônio, que protege com que esses raios chegam aqui. Posteriormente, na faixa visível de luz, nós temos a luz visível, certo? E o infravermelho. E a radiação não ionizante, que são as ondas de rádio e micro-ondas, que também todas essas ondas são emitidas pelo Sol, mas só a radiação ionizante que vai fazer mal para a nossa saúde. Você me pergunta, Jean, quais são os efeitos que essas radiações têm no nosso organismo? Bom, as radiações elas podem agir em diferentes níveis, seja em componentes celulares, nas células, nos tecidos, organismos ou em populações inteiras, como a gente vai ver posteriormente nos acidentes. Então, os efeitos diretos das radiações é a produção de lesão no DNA, podendo causar câncer, entre outras doenças associadas, certo? E os efeitos indiretos são a produção de substâncias lesivas, tais como os radicais livres, que são prejudiciais e causam muitos danos às células. Por outro lado, a célula ela tem muitos recursos para estar reparando os danos causados por essa radiação, os quais incluem a reparação do DNA, a produção de fatores e enzimas que protegem esse DNA, ou até mesmo a célula ela pode interromper processos que demandam muita energia, para justamente se privar de estar atuando muito no metabolismo daquela célula. E na imagem ao lado nós temos alguns exemplos dos efeitos biológicos da radiação, como na pele, nos olhos, nos pulmões, no corpo de forma geral, mas principalmente afeta diretamente o sistema reprodutor, que vai ter consequências muito graves na prole desse indivíduo. Assim, a gente vai falar quando essa radiação ela afeta a população de forma geral, que acontece principalmente quando há alguns acidentes radioativos. E ela está diretamente ligada à utilização da energia nuclear, que sempre foi um motivo de grande discussão. E as maiores preocupações acerca do assunto é a possibilidade de ocorrerem acidentes. E a radiação liberada no meio ambiente ela pode ferir gravemente e matar pessoas ou até outros seres vivos. Então a gente tem aqui, nessas três imagens, os três maiores casos de acidentes radioativos. O primeiro foi em Three Mile Island, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1976, onde uma usina nuclear explodiu, afetando boa parte daquela região do estado da Pensilvânia. O segundo, e acredito que seja o maior, foi em Chernobyl, em Kiev, na Ucrânia, em 1986, onde todas as usinas explodiram, afetando não somente a cidade de Kiev, mas ao redor de toda, já que aquilo era uma cidade industrial, muita gente morava ali perto, teve que ser evacuado, toda aquela região, e até hoje ninguém mora ali naquela região, e algumas espécies hoje, segundo estudos, elas sofreram mutações, principalmente as espécies vegetais que sobreviveram a essa explosão, sofreram mutação. Então ainda há estudos sendo feitos em relação aos seres vivos que ainda vivem naquela região. E o terceiro caso, e o mais recente, foi em Fukushima, no Japão. Como vocês podem ver na imagem, uma das usinas explodiu, afetando toda aquela região do Japão, certo? Aí você me pergunta, Jean, mas teve algum caso aqui no Brasil? Sim, o Brasil ele também já foi palco de um acidente radioativo.
ele ocorreu em 1987 na cidade de Goiânia. Na ocasião, o elemento radioativo era o Césio-137, e esse acidente ele causou 4 mortes. Além dessas, outras 678 pessoas foram contaminadas diretamente, onde um senhor ele estava fazendo a desmontagem ou até mesmo a limpeza daquele local, onde antes era um local de fazer diagnóstico, né, por imagem, e ele viu uma cápsula. Dentro dessa cápsula ele abriu e tinha esse elemento Césio-137, e ele levou para casa, mostrou para os vizinhos e foi infectando toda aquela região de Goiânia. E até hoje esse foi o maior caso de acidente radioativo no Brasil. Então, quais são as alternativas energéticas que nós temos para a substituição dessa energia nuclear? Assim, embora o uso civil da energia nuclear ela gere protestos e preocupações de ambientalistas e de parte dos cientistas mais renomados do mundo, a explosão de um reator, de uma usina nos moldes de uma bomba atômica nuclear, como nós vimos em Hiroshima e Nagasaki, ela é tecnicamente impossível. Essas explosões elas mais espalham a radiação do que espalham destruição, de certa forma, certo? Então, essas alternativas quais são? São as energias limpas, né? Como a gente falou anteriormente, que no caso seria a energia eólica, né? Proveniente da força dos ventos, a energia solar, proveniente, né, dos raios solares, e a energia de biomassa, que é proveniente da matéria orgânica, da decomposição desses elementos, que vai gerar alguns gases que vão produzir energia, certo? Bom, gente, obrigado pela atenção de todos. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só entrar em contato. E bons estudos e boa atividade para vocês. Obrigado.